Você aí de casa, gosta de aproveitar aquele dia de sol? Lembra que a gente já começou falando do sol? Então, gosta para curtir, sei lá, uma piscina, tomar um solzinho, gosta de ir na praia? Sei que agora tá difícil, né, minha filha? Eu sei que você deve estar até com saudade da praia, não é? Porque agora a gente tem que ficar mais atento. Mas o problema é que nem todo mundo toma todos os cuidados necessários. E aí mora o perigo. A exposição solar pode provocar insolação, que vão de sintomas leves, por exemplo, como dor de cabeça, né? Você fica aquela dor de cabeça, queimadura, fica bem vermelhinho, não é? Só que pode gerar até convulsões nos casos mais graves. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui na nossa casa a dermatologista a doutora Natália Pazin. Ná, seja muito bem-vinda à nossa casa, sempre muito linda. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês prazer é nosso. de novo. Sente-se, muito fique obrigada, à vontade. Muito feliz em estar com vocês novamente. Tá linda, como muito sempre, obrigada, viu? Você também, linda e simpática, como sempre. Ná, me conta, quando a gente fala de sol e as pessoas falam, eu tô até com saudade do solzinho, ou muita gente que ficou em casa, começou a tomar no quintal. O sol é bom o solzinho. Quando que o sol é bom? Quanto tempo, né? Então, na verdade, assim, a gente fala a respeito de bronzeamento, não existe bronzeamento saudável. Sempre o sol, qualquer momento do dia, a gente pede para evitar sempre das 10 horas às 4 horas da tarde, mas em qualquer momento do dia vai ter o risco de câncer de pele e vai ter o risco de envelhecimento, de mancha, de fotoenvelhecimento. Então não tem bronzeamento saudável. Não existe bronzeamento saudável. Não. O solzinho da vitamina D é aquele bem pouquinho, né, que a gente toma, mas assim, como? O sol da vitamina D, na verdade, a vitamina D, para ela ser convertida, ela precisa da radiação UVB. Essa radiação, geralmente, ela está presente no sol do meio-dia. Então, os dermatos pedem para fazer reposição oral da vitamina D e não fazer exposição ao sol, porque o dano no futuro dessa exposição ao sol não vale a pena. Então, é preferível tomar a vitamina D do que se expor ao sol. Porque para ficar realmente, para ter a vitamina D, que é aquela coisa que a gente fala, eu vou tomar um solzinho para vitamina D, é um horário que não é aconselhado. Exatamente. Gostei disso, viu? Gostei. Exatamente. A gente tem aqui, ó, alguns cardzinhas para nos guiar aqui. E quando a gente fica muito tempo exposto ao calor forte, a temperatura do nosso corpo também esquenta. Isso, também aumenta. E é aí que causa a insolação. Devido a essa temperatura muito elevada do corpo, acontece o nosso centro de controle da temperatura, por alguma razão, acontece um descontrole e mesmo quando a gente sai do sol, o nosso organismo não consegue resfriar o corpo. Então, se manifesta como aquele vermelho na pele, mas pode ter situações mais graves, como você falou, situações neurológicas. Então, pode acontecer convulsão, pode acontecer coma, dor de cabeça, febre, vômito, mal-estar, diarreia, queimaduras na pele. E essas queimaduras, elas podem ser queimaduras de 2º grau e queimaduras de 3º grau. Então, são queimaduras severas que formam bolha, acomete todas as camadas da pele e devido a essas queimaduras acontece infecção também. Nossa, e isso acontece assim, depende do tanto de tempo que a gente fica ou não. Às vezes tem pele que é tão sensível que um pouquinho que ela fica já dá. Exatamente. O que acontece? Tudo isso, para causar esse quadro de insolação, está ligado, o maior fator é a exposição solar, mas também a falta de hidratação, então não ingerir líquido, às vezes, principalmente quando está na praia, quando está na piscina, e a insolação também pode causar em atividade ao ar livre, então às vezes a pessoa fica correndo muito tempo, e não percebe. Exatamente, e não se hidrata, não bebe o líquido, a água principalmente, às vezes roupa muito quente nesse calor que está fazendo, roupa muito apertada, abafada, que também dificulta muita o organismo manga. na transpiração, exatamente. A cor da roupa influencia também, Geralmente a cor mais escura, ela atrai mais a radiação, então é preferível usar roupa mais clara e roupas largas de tecido de algodão. E com criança, então, tem que ter mais cuidado, mais né? cuidado. Hoje em dia tem aquelas roupinhas com fotoproteção, tanto para criança quanto para o adulto. E chapéu também. Tem chapéu, tem barraca com fotoproteção, guarda-sol.
O que a gente fala também, que é interessante, a barraca e o guarda-sol ser de lona, porque a lona, ela consegue filtrar os raios solares. Aquele nylon bem fininho, ele deixa passar aproximadamente 70% da radiação. Nossa, passou tudo então quase. protege muito pouco, exatamente. Ai, você achando que estava protegida, não estava nada. A gente tem perguntinhas, que eu até já vou fazendo as perguntinhas Vamos das lá. pessoas aqui. Vai entrar aqui no nosso WhatsApp, não está entrando aqui na minha telinha. Foi, da Cláudia, de São Paulo. Boa tarde. A partir de quanto tempo, depois da exposição ao sol, podem surgir sintomas de insolação? Me expus ao sol hoje e fiquei com a pele dos braços bem vermelha. Estava de blusa e quente. Se eu buscar me hidratar e ficar em um ambiente fresco, diminui o risco de insolação? E aí, Sim, diminui o risco de insolação. Tem que, assim, se for para sombra, hidratar bem, sair da exposição solar, colocar uma roupa folgada, bastante água, tomar um banho gelado, hidratação corporal, hidratantes, creme calmante, isso aí resolve. Se por um acaso começar a sentir algum sintoma, então se tiver dor de cabeça, enjoo, vômito, é uma sensação de desfalecimento, ou algum sintoma está ficando muito esquecido, muito mole, que a gente fala, aí tem que procurar o hospital. Ai, que perigo isso. Nossa Senhora. Do Luiz Orlando, ele é de São Paulo também. Boa tarde. Meu filho ficou no período do meio-dia até às 6. Ai. Pior horário. Ai, pai. Na piscina no domingo. Teve insolação. No outro dia, ele entrou na piscina novamente. Porque de certo a água estava fresquinha, eu acho que ele ficava ali. Eu acho que piorou, hein? Mas ficou 5 minutos e saiu tremendo de frio e dor de cabeça. Tem alguma coisa a ver com o dia anterior por causa da insolação? Sim, com certeza. Quando acontece o quadro de insolação, então quando queimou a pele ou quando esse paciente teve algum desses sintomas todos que eu citei, tem que esperar até essa pele regenerar novamente para ir para a praia, para a piscina. Provavelmente essa sensação que ele falou que saiu com frio, ele pode ter apresentado febre, que é o sintoma da insolação. Então, não poderia ter ido para a piscina no dia depois. Sol novamente, com aquela pele toda sensível, toda queimada. Então, tem que fugir do sol e hidratar bastante, tanto ingerir água como hidratação da pele. Ai. Da Terezinha, de Governador Valadares, Minas Gerais. Olá, doutora. Meu neto de 3 anos tomou sol com protetor solar de 10h30 da manhã ao 12h30. Passou bem durante o dia, mas à noite teve febre de 38,5 graus. A febre custou a ceder. Minha filha deu soro caseiro. É suficiente no caso de insolação? Nesse caso, como ele teve febre é um sinal de alarme. Então, tem que procurar o hospital. Não dá só para ficar tentando acalmar em casa. O que a gente tenta fazer em casa é quando tem apenas vermelho na pele. Apareceu bolha ou apareceu algum sintoma sistêmico que a gente fala, tem que ir para o hospital. E uma coisa interessante, assim, essa criancinha muito pequenininha, de 3 anos, a insolação, ela acontece mais nos extremos. Então, tanto na criancinha, do recém-nascido, até mais ou menos os 4 anos, porque o sistema, o centro que controla a regulação, ele ainda não está formado, quanto nos idosos, acima de 65 anos, porque esse mesmo sistema já está se deteriorando. Então, a gente tem que ficar atenta nesses 2 extremos. Quando a gente fala de pele fininha, é bem isso mesmo. Sim, então, né? Criança e idoso. É a pele mais sensível. Que é mais sensível. Então, o sol tá vendo ali e fala, meu alvo tá aqui, ó. É rápido. Exatamente. Da Jusilene, Salvador, Bahia. Olá, e doutora Natália. Tive quase todos os sintomas de insolação, mas não tive queimadura na pele. Isso é possível? É possível. A insolação, ela aumenta a temperatura corpórea. Então, você pode estar com uma temperatura corpórea elevada, com a temperatura dos seus órgãos elevadas, mas não ter a pele vermelha. De qualquer maneira, ela tem uma insolação porque a temperatura está alta. Então, pode
acontecer sim. Isso aí acontece, por exemplo, se ficar num carro que ficou o dia todo no sol, ou você ficar muito tempo. Às vezes, por exemplo, a pessoa vai na rua e o marido sai e a esposa fica dentro do carro fechado, abafado, quente. Pode ter uma insolação nesse caso. Então, não necessariamente ela queimou a pele, mas ela teve insolação. A temperatura corpórea aumentou muito. Então, de repente, a pessoa nem ficou exposta Sim. ao sol, mas entrou... E isso tem toda a verdade, porque a gente entra, às vezes, no carro e tá tão quente, você fala, ai, tá queimando. Isso acontece muito com pet, com cachorrinho, que fica no carro fechado, que o dono deixa fechadinho e sai para fazer alguma coisa. Acontece muito com cachorro isso. Gente, que perigo! Ai, 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 doutora. Vamos para mais uma pergunta aqui. É da Elisa, de Lorena, São Paulo. Boa tarde. No domingo, ó, o povo aproveitou o domingo, você tá vendo, Ana? Fiquei exposta ao sol no sítio. Eu estou com as pernas e a barriga, ai, a barriga dói. Eu já tive também na barriga, bem avermelhada e dolorida, e não consigo andar direito. O que eu devo fazer? Será que isso é insolação? Muito obrigada. Então, às vezes ela só teve uma queimadura por conta da exposição solar e não teve o quadro todo de insolação. No caso de queimadura, é a mesma coisa. Tem que evitar o sol até a pele se regenerar, hidratar bastante, roupa folgada e larga para haver a transpiração e resfriar o organismo, e bastante hidratante e loção calmante. Tudo que a gente for, né? Todas as vezes que a gente for tomar sol, o que a gente tem que pensar, Ná? Primeiro tem que pensar que a exposição solar tá te dando um risco maior de desenvolver câncer de pele, que é o que a gente sempre fala. Depois, o envelhecimento e outras coisas, manchas, a pele fica mais enrugada, porque o sol degrada colágeno, então tem que pensar em tudo isso. E quando a gente for para a exposição solar, sempre com protetor solar. Evitar o horário de 10 a 4 horas da tarde e com muito protetor. Só para ter uma noção, a quantidade correta de protetor, que a maioria das pessoas não passam, que assim, no rosto, a gente pede no rosto e pescoço. O aconselhável é 1 colher de chá no rosto e pescoço. Nos braços, cada braço é 1 colher de chá. No tórax, na frente, 2 colheres, atrás 2 colheres e na perna, cada perna, 2 colheres. E a maioria das pessoas não passam essa quantidade. Então, o risco de se queimar é muito grande. Na exposição, a gente precisa estar reaplicando o protetor solar a cada 2 horas ou a cada banho de piscina, mar. E se transpirar muito, esse protetor também deve ser reaplicado. Ai, ai, ai. Quando a gente compra aqueles de sprayzinho, para evitar de fazer muita bagunça, quando a gente passa ele errado também não adianta muito, né? Não, se passar falhado, às vezes acontece isso. A gente vê que em algum lugar ficou uma marca, provavelmente esqueceu de passar o protetor naquele lugar. Então, mesmo o spray tem que caprichar bem e não deixar nenhuma folguinha do spray. Vamos supor que a gente está fazendo certinho com as colheres, tá? Estou usando uma quantidade generosa. Como que eu devo aplicar para eu saber que está tudo certinho? Isso aí é mais no olho. Não tem assim, a maneira de aplicar não tem. A gente coloca essa quantidade, então você vai tentar colocar 1 colher e espalhar para o braço todo. Aí vai na atenção para não deixar nenhuma falha. Boa. E em relação aos movimentos, sempre de baixo para cima, tem alguma coisa assim ou não? O protetor não tem problema, não. Não tem problema, não é igual creme, por exemplo. Desde que você espalhe bem, não tem problema se é de cima para baixo ou de baixo para cima. Esses protetores que, por exemplo, tem a basezinha, é aconselhável ir para a praia com um desse ou não? Pode ir. O que acontece muitas vezes é que o protetor com cor, a gente não consegue chegar nessa quantidade de 1 colher de chá. Então, a gente passa menos e passando menos, a gente está menos protegida. O ideal é passar um protetor sem cor por baixo e com cor por cima. Ah, é legal, porque ele protege também bastante, mas você não tem mesmo essa noção, né? O protetor com cor, ele é importante porque ele protege da luz visível. Então, principalmente paciente que tem tendência a melasma e mancha, a gente sempre pede para fazer barreira com o protetor com cor. Mas, caso contrário, sempre passar, se quiser passar o protetor sem cor, pode passar na quantidade correta. Sempre se hidratando demais. Sempre, muito líquido, sombra, chapéu de aba larga com a trama bem fechadinha para não passar a radiação, roupa folgada e lembrando que crianças menores de 6 meses não podem se expor ao sol e não podem passar protetor solar ainda.
E se a gente compra aqueles jatinhos de água, pode ir passando também, de repente, no rosto, no corpo? Pode. Passou o jato de água, passar protetor depois. Gente, tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Uma das coisas que as pessoas falam, eu tenho manchinha no rosto, vou tomar sol só no corpo. Adianta? Se for só mancha, a manchinha vai continuar só no rosto. Se for melasma, mancha de melasma, se tomar sol no pé, o melasma vai piorar. Porque a célula, que é o melanócito, que produz a melanina, ela é ativada. Então, não adianta cobrir só o rosto e tomar sol no restante do corpo. O melasma vai piorar, que é aquela mancha escura que geralmente as mulheres têm mais. Sim, geralmente quando engravida, às vezes tem mais também. Sim. E ela é difícil porque ela sempre volta a aparecer. Tomou sol de novo, ela aparece de novo, né? É que o melasma é uma doença que ele não tem cura, mas ele tem tratamento. A gente sabe que o que mais agrava o melasma é a exposição solar. Então, sempre ele faz esse rebote. Ele aparece, desaparece, às vezes aparece num local um pouquinho maior ou aparece um pouquinho mais escuro. Então, tem que sempre se proteger do sol e passar bastante protetor solar. Boa. Você tá vendo que ela tá repetindo bastante isso pra você não esquecer, né, meu povo? Tenho mais perguntas aqui, ó, da Jaque, de Niterói, Rio de Janeiro. Boa tarde, Abiane, doutora. E quando a pele descasca após a exposição ao sol, é considerado insolação? É a mesmo raciocínio da outra pergunta. Se só descascou e não teve nenhum outro sintoma, pode ser só queimadura, que é a queimadura que faz a pele descascar. A insolação, geralmente, é uma insolação, o corpo fica todo vermelho, fica inchado no local. O paciente fica com aquela sensação de febre, de mal-estar, dá taquicardia. Caso contrário, se, por exemplo, descascou local, é só uma queimadura. Queimou ali, descascou e vai sair a pele. E aí a gente tem que fazer o mesmo processo, na verdade, evitar de tomar sol ali por cima, né? Até recuperar. Principalmente no caso de estar descamando a pele, que aí a propensão a manchar é muito maior. Então ali, se já descascou, já não toma mais sol ali. Exatamente. Continua bastante com protetor solar. Sim. Porque aí pode ter uma mancha. Hidratação também que pode manchar. A pele que tá vindo embaixo, ela tá vindo muito fininha e muito sensível. Então, a propensão a manchar é maior. Ai. E antes a gente achava bonito. Quando eu era criança, ia pra praia, falava lá minha prima descascando, que lindo. Abiane, eu já tomei muito sol, muito sol. Quem me conhece sabe. Eu já tomei muito sol na minha vida, eu era muito moreninha, nem eu acredito que eu cheguei nessa cor que eu tô hoje, mas eu colhi os meus danos do sol. Eu tive 5 cânceres de pele. Não acredito, né? Eu tive uma exposição intensa de pelo menos 10 anos, mais ou menos. Dos meus 14 até os meus 24 anos, eu tomei muito sol. Muito sol mesmo. E aí, depois disso... Pois é. Meu Deus. E há mais ou menos uns 3, 4 anos atrás, eu descobri o primeiro e depois mais 4. E aí, quais são os cuidados que a gente tem quando a gente fala exagerei, agora eu estou com câncer de pele? E aí, né? Por isso que eu falo, o câncer de pele, principalmente o paciente que tem muitas pintas, ele deve ser examinado pelo menos uma vez por ano no consultório do dermatologista. Que a gente vai avaliar pinta por pinta e ver se tem alguma característica de malignidade para tirar aquela pinta e mandar para biópsia. Principalmente paciente branco, que tem a pele clarinha, que tem a tendência a queimar mais. O paciente que tem a pele morena, quando ele se expõe ao sol, a tendência é bronzear e não queimar. O paciente de pele clara, ele queima muito mais. Por isso que ele precisa de protetor com fator de proteção alto e precisa de cuidados maiores na exposição solar. E isso é muito importante. Eu, por exemplo, eu tenho esse braço que todo mundo acho que dirige muito, né? Fica um braço mais escuro do que o outro. E aí eu esqueço de passar o protetor. E o certo seria a gente passar todo dia. Hoje em dia tem aquela luvinha, que às vezes para dirigir ajuda bastante. Tem a luvinha tanto da mão quanto a que é maiorzinha. Muito bom. Tem mais pergunta, tá? Vamos lá. Da Viviane Franco, de Entre Folhas, Minas Gerais. Boa tarde, meninas. Mesmo usando a camisa com proteção solar, precisa passar protetor nas crianças? Eu acredito que não seja suficiente, mas qual a sua opinião, doutora? Eu acredito que tem que passar sim. A camisa com fotoproteção, ela tem uma proteção, garante uma proteção de mais ou menos 50%. Ela filtra 50% dos raios, mas mesmo assim a criança se queima. Principalmente a criança que a gente não consegue colocar na sombra. A criança fica brincando o tempo todo exposta.
Então, o correto é passar o protetor solar antes, e eu falo que é passar o protetor sem roupa, tanto criança quanto adulto, para quando a roupa sair do lugar, não queimar a pele que está por baixo. Legal, legal, muito bom. Da Vanusa agora, Vanusa Werneck, boa tarde. Quem cozinha muito, precisa usar protetor solar por causa do calor que sai da panela? O protetor solar, ele protege contra radiação. Contra calor, a gente não tem proteção. O calor, ele piora melasma, piora mancha. Então, o paciente que fica exposta quando está muito quente, que sente que a bochecha está quente, tudo aquilo ali está fazendo a mancha e o melasma piorar. E esse calor mormaço, abafado, é só resfriar a pele. Protetor a gente não tem. Não tem. Não tem. Então, por exemplo, a pessoa que fica muito tempo dentro de uma cozinha, né, de um restaurante, ela tem que o tempo todo se hidratar mais. Sim. E resfriar a pele. Resfriar a pele. Uma água termal, ou de vez em quando parar o que está fazendo e ir lá jogar uma água gelada no rosto, hidratar bastante, tomar água gelada, que também ajuda. Porque pode dar uma queimadura diferente da do sol. Sim. Ai, 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 minha gente, mas tem que tomar muito cuidado com a nossa pele. É o nosso maior órgão, não é? Sim, com certeza. Então a gente tem que tomar muito, além do sol. O que mais a gente tem que ficar muito atento? Porque a gente sabe, tô tomando sol, já tô ali na periga de, né, ficar com a pele bem mais bronzeada e ter algum problema. O que mais? O carro, você disse. O que mais que a gente tem que ficar atento? Ambiente, assim, na verdade, quando a gente fala em ambiente quente, ambiente abafado, a gente pensa mais em mancha e melasma. Para queimadura, a gente sempre vai pensar na radiação, no sol. Carro abafado, a gente pensa em mancha, melasma e desidratação. Queimadura sempre é sol. Sempre sol. Sempre sol. Então, a gente tem que ficar atento com o sol. Sim. Né? E se a gente quer evitar as outras coisas, sentir que o ambiente está muito quente, que você está passando mal de calor, né? Que aquela roupa não tá legal, tenta se resfriar de alguma forma, porque você pode ter outros problemas. Sim. Maravilhoso. Ná, eu amei. Fizemos muitas perguntas para você, né? E passa tão rapidinho. Passa muito rápido. Você aí de casa, que ficou com dúvida de mais alguma coisa, faz pergunta para ela, porque ela sempre responde. Entra no Instagram, que é @doutora, que é DRA, Natália Pazin. Tudo junto. Ná, obrigada, seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço demais o convite, estou sempre à disposição de vocês. Obrigada, ai, adorei.